Fala, Marcelo, alguma dica para angariar informações setoriais? A maioria das pesquisas relevantes ficam restritas às associações setoriais. Uso bastante IA para angariar fontes, mas mesmo assim falta. Lourenço, eu uso bastante IA hoje em dia, cara, mas eu acho que você tem que. Qual que é a primeira coisa? Primeira coisa, tem que fazer a coisa no modo Flintstones. Não foi, eu estou respondendo mais do que a tua pergunta, um pouco off question aqui, mas você tem que entender. Quando eu digo em modo Flintstones, nem sei se todos vocês sabem que isso é um desenho que tinha antigamente dos personagens que viviam na Idade da Pedra, antigamente, pessoa antiga, na época que nem tinha computador. Quando eu digo isso, faz tudo na mão, de uma maneira não escalável e lenta. Entenda, leia, bote no papel de pão, no papel, escreva no papel. Depois vai buscar informação. Porque o ChatGPT e outras IAs, mas enfim, ele, bom, primeiro que ele dá uns migué, né? Ele inventa, ele mete o louco, não é isso? Ele inventa umas coisas quando ele não sabe responder. Mas assim, Lourenço, alguma dica para angariar informações setoriais? Primeira coisa que eu faria, e por que que eu perguntei o teu setor? Porque qual que é a primeira coisa que você vai fazer? Alguém quer falar aqui? Tem algumas pessoas aí. Alguém fala aí, um setor para a gente buscar. Vamos supor que eu cheguei de Marte, não sei nada. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Qual que é o primeiro documento onde eu vou quando eu for procurar informação setorial? Se eu não tiver ninguém para conversar, se eu não tiver ninguém para conversar, se eu não tiver, obrigado, Luiz, se eu não tiver ninguém para conversar, se eu não tiver chat GPT e eu tenho que ir num lugar, eu tenho que ir numa URL, eu tenho direito de dar um Google. Beleza, então vamos dar um look aqui. O que eu faria? Primeira coisa, se eu tiver alguém do meu lado que já cobre o setor, eu vou perguntar para essa pessoa que é mais rápido e mais assertivo. Mas vamos fazer o seguinte aqui então. Ah, imagina que eu nem sei que é um setor regulado, que eu sei, né? Primeira coisa que você faz, cara, essa é a minha resposta. Beleza, então legal, o Lourenço falou que não foi num setor específico, mas assim, né? Para ser objetivo, o Lourenço falou, alguma dica para angariar informações setoriais? Se eu cheguei de Marte, não sei nada, vamos supor que eu nem sei que o setor é regulado. Eu poderia dar essa resposta de outra forma para vocês, mas essa acho que é uma boa resposta. Eu vou entrar no setor de relações com investidores. É mais rápido, só eu vou colocar Equatorial Relações com Investidores, tá? Mas vocês têm que ir lá e pegar o formulário de referência. É que eu estava só ensinando para vocês como entrar na CVM. Ó, informações ao mercado. Usualmente, pessoal, os sites de relações com investidores eles são parecidos, até porque tem umas empresas que provêem essa gestão do site, tá? Tem umas terceirizadas que gerem, então por isso que são parecidas. Mas ok, informações ao mercado, formulário cadastral de referência, formulário de referência 2025. Quero baixar. Vamos lá na parte de atividades do emissor histórico, descrição das principais atividades do emissor e suas controladas. Vamos lá na página, logo no começo, na página 4. É que assim, a Equatorial, ela tem vários segmentos, tá? Mas assim, ela tem investimento em saneamento hoje, então onde eu iria? Resumindo a história, vai para lá e não ficar de 3 horas. Eu vou no formulário de referência. Quer ver? Deixa eu ver o negócio. Ó, Sabesp, histórico do emissor. Sabesp. Mas eu quero saber, ó, aqui, ó. Aqui já começa a ter dado do setor, concorda, Lourenço? Descrição das principais atividades e o formulário de referência, só para vocês entenderem, aqui está na página 12, ele é padrão, tá? Isso aqui é regulatório.
atividades do emissor, aí tem os subitens aqui, né? Atividades, histórico do emissor, descrição das atividades. E aqui no histórico do emissor, descrição das atividades. É um bom lugar para você olhar, né? E aí a empresa, ela começa aqui, ó. Atividades, principais ativos da Ecoenergia, ela vai falando dos setores. Em algum momento ela chega aqui e vai falar da Sabesp. Saneamento, né? Setor de saneamento, explica da concessão, de como funciona. Aqui você já vai começar a ter informação do setor. E aqui você vai começar também a ter informação de outras fontes setoriais. Vou dar um exemplo para vocês aqui que eu vou chutar, tá? É, Azul, relações com investidores. Azul RI. Eu tô brainstorming aqui, tá fazendo uma coisa meio livre aqui. Central de resultados, fundamentos, documentos CVM, formulário de referência. Formulário de referência aqui. Vamos naquele mesmo item, tá? Você vai no histórico do emissor lá. Mesma coisa, ó. Descrição das atividades. Página 6. Visão geral, blá blá blá. Somos a Companhia Aérea do Brasil, com o maior número de decolagens e destinos atendidos, segundo a ANAC. Ah, legal. Quem que é essa ANAC? Todo mundo deve saber, né? ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Então, assim, por isso que eu digo, cara, você chega num mundo novo ali, num país novo, pô, te taco de paraquedas lá. Pô, o que que você vai fazer? Você vai entrar num lugar, na biblioteca, já vai. Não, você vai. Vou andando, vou entendendo. Ah, uma cidade, é praia, é campo. Ah, para comer eu tenho que ir aqui, esse bairro é perigoso. Então, por que que eu estou falando isso? É porque você chega, você tem que começar a olhar a coisa de uma maneira mais ou menos livre, entendeu? Mas você também não dá para ser um bêbado que você chega completamente livre. Então, você tem que ter essa navegação inicial de. E isso eu acho que o chat GPT pode ajudar bastante, né? Cara, a gente não pode perder a capacidade de ler coisa difícil, coisa densa, isso é super importante. Inclusive, precisa manter sua inteligência e conseguir perguntar coisa para o chat GPT fazer boas perguntas. Mas, pô, eventualmente, se você quer fazer um catch-up rápido, por que não pegar essa parte de visão geral aqui do formulário de referência e pedir para o chat GPT te fazer meio que um resumo do que é mais importante? Falar, vou começar a cobrir essa empresa. Dá uma olhada nisso aqui e me fala qual que é um setor, é, qual entendeu? Em vez de você ler tudo, você pode pegar e falar, pô, me ajuda aqui a fazer uma análise setorial. Onde você acha que eu deveria ler materiais, entendeu? Eu não gosto de usar o chat GPT de uma maneira burra, de ficar pedindo para resumir tudo e não ler mais nada. Eu gosto de usar ele para me ajudar a estruturar o raciocínio como eu vou fazer melhor aquela determinada atividade, entendeu? Mas aqui, só de você começar a ler, você já vê que tem a ANAC, que é um lugar importante, que é onde vão ter os dados setoriais. Se você vier na ANAC, eu não lembro onde mais está isso aqui, mas não deve demorar muito para eu descobrir que aqui, ó, dados e estatísticas, ANAC, aeronaves, mercado aéreo, histórico de voo, segurança operacional. Esse exemplo que eu estava dando de ASK e RPK, ó, o BI aqui, ó. Legal poder fazer esse gráfico aqui de BI. Eu não quero ver BI nenhum, eu quero. Ó, legal, né? Ó. Lembra que eu falei para vocês RPK? Por que eu cheguei aqui na ANAC? Porque eu olhei. Então, a resposta para a pergunta do Lourenço, que eu estou dando uma resposta longa, é assim: eu olharia o formulário de referência para entender o que a empresa faz e como olhar esse resultado. E quais são as associações, onde tem dados setoriais. Tem setor, cara, que não tem dado nenhum, que é um horror. Por exemplo, o setor aéreo, isso aqui está dizendo, olha, que no ano de 2025, em setembro, eu tive
9.294.242.117 ASK, RPKs, certo? O que que quer dizer isso? De novo, o Lourenço voando, se ele sentar numa cadeira da Azul e voar 1 quilômetro, isso foi um RPK. Teve 9 bilhões, 9,3 bilhões de RPKs, né, em setembro no Brasil. Estes RPKs, quando sair, eu consigo olhar nos dados e ver esses 9 bilhões de RPKs foram de quem? Eu sei empresa a empresa. A maior parte eu te garanto que foi da Azul e depois da Gol, da Latam e depois todo o resto. No detalhe eu consigo saber a oferta e a demanda de cada empresa. Por quê? Porque esse é um setor regulado e que a definição do mercado é clara. A definição do mercado é dada pelos RPKs e pelos ASKs. É um setor regulado. Mesma coisa para o setor de energia elétrica. Entendeu? Ah, o Zezinho que gerar com uma placa solar no teto ali, esse dado não vai estar registrado, mas a maioria absoluta da geração de energia no Brasil é registrada na Enel. Por que eu estou falando tudo isso? Desses exemplos, porque agora eu vou cobrir a Eletromídia, a Elemídia. Vai ter os dados lá no formulário de referência dele, vai dizer que o market share dele, que a participação de mercado dele é de tanto. Só que o mercado é muito mais fragmentado, é muito mais difícil de ter. Aí vai falar assim, segundo a Associação dos Publicitários, Mídia, DOOH, né, Digital Out of Home, né, que é o mercado de Alemídia. Vai dizer que, segundo a associação de não sei o que lá, o market share é de tanto, mas você já não tem dado confiável. E tem empresa que você não vai ter dado nenhum. Vamos olhar aqui na Elemídia, eu nem lembro se é Elemídia ou Eletromídia. Mídia, relações com investidores. Só exemplo, tá? Que eu estou respondendo a pergunta do Lourenço, mas mostrando o meu pensamento, como é que seria. Eletromídia. Não, acho que eu estou errado. Tá. Qual que é listado? Eletromídia ou Elemídia? Não, é Eletromídia agora, né? Mas enfim, cara, eu gostava do case que quando eu vi as primeiras vezes, mas eu não entendia. Mas assim, talvez. Eu vou te falar, cara. Eletromídia, ela tá num business chamado Digital Out of Home, que é assim, é publicidade digital na rua, né? No metrô, no ponto de ônibus, outdoor, se puder, né? É, essas coisinhas de elevador também, eles bombaram na pandemia, enfim, entupiram de publicidade no elevador, até de casas. É, não, peraí. Mas assim, só para ver se o que eu falei, se vai ter alguma informação de market share aqui, por exemplo. E assim, né, o Lourenço, cara, você estudar o setor, a primeira coisa que precede o setor, você entender o que que a empresa faz, né? Porque tem os malucos, cara, e é muito comum isso, especialmente quando o cara só é planilheiro, entendeu? E não pensa fora da planilha.
Ele começa a botar um monte de número lá na planilha e vai, o que que a empresa faz? O cara não sabe o que a empresa faz, entendeu? Então é bom você entender o business model da empresa, como ela ganha dinheiro, como ela ganha dinheiro, onde, quais são os custos, etc, entendeu? Isso faz parte também do estudo. Mas descrição das atividades, modelo de negócio. Algum lugar aqui vai ter participação de mercado, quer ver? Eu não quero dar um search aqui. Ó, crescimento projetado ao ano por setor. Ó, estatista, sei lá o que que é estatista, entendeu? O que que é esse estatista? Ele está indicando aqui uma fonte de informações. Às vezes são consultorias, né? Porque eu dei o exemplo de elétricas e Gol e airlines, mas assim, às vezes é consultoria também, entendeu? Vantagem competitiva, blá blá blá.